gente, tudo bom com vocês? Já queria começar esse vídeo pedindo desculpas se vocês estiverem ouvindo algum barulho. Está tendo uma obra maravilhosa na frente da minha casa, então é barulho 24 horas por dia. Quer dizer, uma obra não, duas obras. E também está o horário do almoço, minha mãe tá fazendo comida, então se vocês ouvirem algum barulho assim de fundo, é parte do vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal pra vocês, que vocês gostam bastante, que é sobre a escola aqui em Portugal. Pra quem não sabe, eu sou brasileira, mas eu moro aqui já tem uns 13 anos e eu estudei aqui basicamente a minha vida inteira. Terminei meu secundário aqui, que é o ensino médio no Brasil, e tem muita coisa pra contar. Inclusive nesse canal tem vários vídeos onde eu falo um monte de coisas da escola em Portugal, vários vlogs na escola. Vocês vão lá assistir porque tá muito legal os vídeos. E hoje é um vídeo sobre... Vou contar pra vocês um pouco sobre a minha adaptação na escola aqui em Portugal. A escola daqui é bem diferente da escola do Brasil. Eu falo pra vocês que eu não tenho muita coisa pra falar da escola do Brasil, porque eu vim pra cá muito nova. Mas eu sei que, assim, a maioria das coisas é diferente, tanto aqui de Portugal pro Brasil. Então hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha adaptação quando eu cheguei na escola e também algumas curiosidades e diferenças da escola do Brasil. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa muito like, que é bem importante pra mim. E também se inscreve muito no canal e partilha o vídeo com todo mundo que você conheça pra gente crescer cada vez mais. Se você não me segue também nas redes sociais, já me segue lá, porque eu interajo com vocês sempre. Então fica mais fácil de a gente conversar por lá. Primeira coisa que eu tive que me adaptar quando eu cheguei na escola aqui em Portugal, e é bem diferente do Brasil, é a carga horária. Lembrando que eu vim pra Portugal, no Brasil, eu ainda estudava antes do 5º ano. E aqui, a partir do 5º ano até, sei lá, o 11º ano, você passa muito tempo na escola. Tinha dias que eu ia pra escola de 8 horas, tinha aula de 8h30, e eu saía da escola de 5h30, de 6h30, então era bem tarde. Eu passava basicamente o dia inteiro na escola. Claro que tem intervalo de almoço, você pode ir almoçar em casa ou na escola. Tem também aqueles intervalos, né, recreio, de uma aula pra outra. Mas a carga horária é bem diferente. Quando eu tava no Brasil, eu ia pra escola de manhã, de 8 horas, mas eu saía de 11 horas, meio-dia no máximo. Então tinha essa folguinha durante a tarde toda pra gente poder brincar, né, que a gente era criança ainda. Mas aqui, desde cedo, você passa bastante tempo na escola. Por exemplo, meu irmão no infantário, ele ia de manhã, né, de 8 horas, 9 horas, e saía de 3 horas, e agora ele tá saindo de 5h30, e ele tem 8 anos. Então, assim, mesmo quando você é pequeno, você aqui passa basicamente o seu dia inteiro na escola. Segunda coisa que eu tive que me adaptar, e foi bem difícil pra mim, e é bem diferente no Brasil, obviamente, e eu não quero gerar polêmica, mas quando você vem pra cá pro Portugal, pra você entender os portugueses é bem diferente. E aqui, a forma deles explicarem a matéria, e a matéria em si é bem mais complexa que o Brasil. Por exemplo, eu falo pra vocês, e já tem vários vídeos aqui no canal, vocês podem ver aqui embaixo no canal vários vídeos assim, onde eu mostro pra vocês os testes aqui de Portugal. Lá no Brasil, os testes são basicamente perguntas diretas. Por exemplo, o que é isso? O que é que fulano faz? Quem criou não sei o que? Quem fundou não sei o que? Aqui em Portugal é basicamente um redemoinho pra você chegar na questão principal. Por exemplo, de acordo com o livro de não sei o que, o fulano não sei o que falou que não sei o que fez, e basicamente o que é que funciona nisso? Tipo, eles fazem a maior burocracia pra chegar na questão principal do teste. E então, isso eu tive que me adaptar e estranhei muito quando eu cheguei, porque no Brasil era bem mais fácil. Terceira coisa é o tempo do ano letivo. Eu sempre falo pra vocês que no Brasil o ano, né, começa em janeiro e termina em dezembro, o ano letivo na escola. Aqui não, aqui começa em setembro e termina em junho, basicamente. Então, assim, é bem diferente, você não sabe basicamente em que ano você tá, sabe? Você fica perdido, mas é basicamente logo quando você chega. E uma curiosidade também é que aqui nós temos férias de 3 meses na escola. Então, basicamente, você termina em junho, é junho, julho e agosto, e um pouquinho de setembro você pega de férias. Então, são 3 meses aí de verão, que é o horário de verão, né? O tempo do verão aqui em Portugal. Você tem de férias da escola boazinho 3 meses. Quarta coisa que eu estranhei bastante foi o tempo das aulas. No Brasil eu tinha aulas de 1 hora, basicamente, também não me lembro muito bem. Mas aqui, o tempo das aulas pode ser de 90 minutos, ou seja, de 1h30, ou de 45 minutos. Isso é bem chato, você ficar 1h30 sentado ouvindo o professor, e principalmente aquelas aulas chatas.
era horrível. Mas sim, eu tive que me adaptar bastante quanto a isso. Muitas vezes também tenho aula de 45 minutos, depois um intervalo, depois de mais 45 minutos, ou às vezes os 95 minutos todos, tudo junto. É uma beleza. Quinta coisa que eu tive que me adaptar e tipo... Nossa, gente, foi muito difícil de eu me adaptar, porque aqui eles têm muitas matérias, ou disciplinas, como eles chamam. Mesmo você estando no 5º ano, eu cheguei a ter 13 matérias. Eu cheguei a ter 13 matérias até o meu 12º ano. No 12º ano que a gente tem menos matérias por causa do exame, né, que a gente precisa fazer o exame pra entrar pra faculdade. Mas assim, até o 12º ano é muita matéria que você tem. Enquanto que no Brasil tem matérias assim... chave, que é português, matemática, inglês, história, geografia e blá blá. Aqui você tem muitas matérias, por exemplo, físico-química, biologia e geologia, enfim, você tem muitas matérias. Então aqui ela é bem estruturada, por isso que a carga horária da escola é bem mais complicada, bem mais difícil, bem mais pesada que o Brasil. Então aqui, nossa, eu tive que me adaptar muito. Tem vezes que eu ficava... Que matéria é essa? Tem matérias do 5º ano, 6º, sei lá, que eu nem me lembro hoje em dia. Eu sei que eu tinha TIC, que era coisa de computadores. Realmente, eu não me lembro de todas as matérias que eu tinha, mas eu tinha bastante. Então aqui tem muitas matérias, ou disciplinas, como eles chamam. Como eu já falei pra vocês, uma coisa que eu tive que me adaptar muito e foi bem estranho pra mim foi os testes, que os testes são bem mais complicados. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro pra vocês, de verdade, o meu teste. Eu acho que, se eu não me engano, era o teste de português e filosofia. Vou deixar pra vocês o link ali embaixo também, ou aqui nos cards. Então vão assistir, que tá muito legal esse vídeo. E eu mostro mesmo pra vocês verem como é, ou como era, né, porque eu não estudo mais, os testes aqui em Portugal na escola, no secundário. Outra coisa que eu tive que me adaptar muito e foi bem difícil pra mim no começo, principalmente porque da cidade que eu vim do Brasil é Pernambuco, Recife. Então tá sempre muito calor e basicamente não chove. Aqui em Portugal eu tive que me adaptar aí de manhãzinha, no frio, pra escola e na chuva. Gente, era assim, eu acho que era a pior parte pra mim da minha adaptação, foi isso, em relação a ter que acordar muito cedo pra ir pra escola e tipo, acordar de 8 horas e tal, o tempo escuro, chovendo muito, muito frio, tipo... Tive que me adaptar bastante, porque isso foi muito, muito, muito complicado pra mim. E quando você não tá habituado a um lugar, morar num lugar assim frio, enfim... com esse clima, com esse tempo, é muito complicado pra você se adaptar. Então, eu tenho que acordar de 8 horas da manhã, com o tempo todo preto, chovendo, com frio, foi muito complicado. Oitava coisa que eu tive que me adaptar, e foi bem difícil pra mim logo no início, foi a saudade dos meus amigos. Eu vim pra cá muito nova, mas mesmo assim, lá no Brasil, a gente tem amizades, tipo, desde criança, sabe? Então eu já tava bem habituada aos meus amigos do Brasil. Quando eu cheguei aqui em Portugal, as pessoas também são bem diferentes. E eu já falei pra vocês em outros vídeos também, que eu sofri bullying, que foi bem complicada a minha adaptação logo quando eu cheguei aqui em Portugal. Então, as pessoas da minha escola não eram tão receptivas na época, tipo, eu sofri bastante com isso. Tanto que eu falo sempre pra vocês que logo no início eu não tinha amigos nenhuns. Tinha uma amiga da onça, mas ela não era minha amiga, ela não me ajudou em nada. Então eu basicamente tive que me virar sozinha, completamente sozinha. Então isso foi bem complicado pra mim, eu ter saudade dos meus amigos e não poder fazer nada, porque eu tô um oceano, né, de distância deles. E... no início, já tudo que tinha que me adaptar, e ainda isso, eu me sentia muito sozinha na escola, foi bem complicado pra mim. Outra coisa que eu tive que me adaptar, e isso na minha escola, tá na minha experiência, claro que na sua escola pode ser diferente, mas no Brasil, na minha escola, tinha sempre uma festinha super legal, em que vinha várias pessoas, né, cantar, enfim, ia muito na minha época o Patati Patatá, porque eu era criança, né, na minha escola, sempre no primeiro dia de aulas e no último dia de aulas tinha essa festinha. Aqui em Portugal, pelo menos na minha escola também, a minha realidade, tá, a minha experiência, tem sempre, por exemplo, no final, né, do período ou do ano, tem o almoço de turma, que várias turmas se reúnem, cada turma leva algumas coisinhas, mas em comparação à minha experiência no Brasil, não é nada parecido, gente, nada parecido. Isso é uma coisa que eu tive que me adaptar bastante, até porque eu cheguei nova, então eu tava habituada a esse estilo aí do Brasil e não ao daqui de Portugal.
Décima coisa que eu tive que me adaptar e estranhei muito foi que aqui tem DT, que é o diretor de turma. Basicamente, o diretor de turma é o intermediário entre os alunos e os encarregados de educação e os alunos e os professores das matérias. Por exemplo, o diretor de turma pode ser o professor da turma de biologia ou de educação física ou de qualquer outra matéria. E esse professor é o responsável por falar com seus pais acerca da sua vida escolar. Se algum outro professor tem alguma queixa de você, ele não fala diretamente pro seu pai e sim pra esse diretor de turma, e aí o diretor de turma entra em contato com seu pai. Basicamente, ele é o intermediário de tudo da turma e quem cuida da turma. Outra coisa que eu também tive que me adaptar e no Brasil não se faz é que aqui eles escrevem sumário todas as aulas. Basicamente, quando você entra na sala de aula para começar alguma aula, você escreve a lição de hoje e o sumário. O sumário vai ser aquilo que você vai fazer naquela aula. Por exemplo, se a professora tem a ficha de avaliação, né, o teste para entregar e corrigir, ela escreve no sumário correção e entrega da ficha de avaliação. Basicamente, o sumário é o que você vai fazer naquela aula. E a última coisa desse vídeo que eu estranhei bastante, que é diferente do Brasil, é a nota dos testes. Quando eu vim do Brasil pra cá, eu era avaliada lá no Brasil com testes de 0 a 10. Aqui em Portugal, quando eu cheguei no ensino básico, você é avaliado de 0 a 100. E quando você vai pro ensino secundário, você é avaliado de 0 a 20. Então, quando eu cheguei, foi assim, um baque, sabe, no teste, porque eu falei assim, como é que eu vou ser avaliada de 0 a 100? Tipo, bugou minha mente. Mas é uma coisa assim que você se estranha logo quando você chega e depois passa. Enfim, foi esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like, que é muito importante pra mim. E já se inscreve no canal também. Partilha o vídeo com aquele amigo ou com aquela amiga sua que quer vir pra cá pra Portugal, que não sabe como é que é a escola. Inclusive, já assistam os outros vídeos aqui no canal, que eu tenho vários vídeos explicativos e mostro e conto pra vocês como é a escola aqui em Portugal. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!